Gente, nesse momento eu quero conversar com vocês sobre os 3 elementos constituintes da reflexão filosófica. Então nós vamos abordar esses 3 elementos, vamos discutir sobre isso, né? Sobre essa questão da reflexão filosófica. Diferentemente de outras formas estabelecidas nos demais campos do saber, né? Possui algumas condições e características que qualificam dessa forma ou dessa maneira. Tá? Então, nós iremos agora conversar sobre essa aditivação decorrente dos fundamentos, né? Ou os 3 requisitos, né? São eles: a saber, a radicalidade, o rigor e a globalidade. Tá? Então, essas 3 questões que envolvem, né? Nós vamos estar abordando esses 3 elementos de uma forma bem simples para que você possa entender. Esses elementos constituem, né, são constituintes da reflexão filosófica e são apresentados por Dermeval Saviani, né, da seguinte maneira. Em primeiro lugar, radical. Tá? Exige-se que o problema seja colocado em termos radicais. Tá? Então, deixa eu explicar aqui. Todo aquilo que nós vamos discutir nessa reflexão filosófica, quando você aborda, né, quando você busca esse elemento radical, né, deixa eu explicar o que significa radical. Entendemos a palavra radical no seu sentido mais próprio e imediato. Quer dizer, é preciso que se vá até as raízes da questão, até seus fundamentos mais profundos. Deixa eu explicar isso. Quando se fala em radical ou ir à raiz da questão, é saber o que é que está estudando e realmente o que está se estudando. Então, o sujeito precisa ir à raiz daquilo que vai ser estudado. Por essa razão, faz-se necessário uma reflexão mais profunda. Em outras palavras, exige-se, né, espera-se que se opere uma reflexão em profundidade. Então, quando nós falamos ir até a raiz, nós estamos dizendo que deve ter uma reflexão de profundidade e não de superficialidade. Muitas vezes, quer ver, eu vou mostrar isso. Muitas vezes, por exemplo, você está na sala de aula, tá? Está tendo um tumulto ali. Os alunos estão distraídos, você está tentando dar aula, você está tentando conversar com eles e você não consegue captar. Se você faz uma reflexão que vai à raiz do problema, você começa a questionar não só a prática deles. A prática deles, muitas vezes, é só o reflexo de algo. Quando você começa a fazer uma reflexão, certo? E vai à raiz, você começa a perceber que aquilo que eles estão fazendo é só um reflexo e que o problema é mais aqui. Talvez eu, professor. Saber a causa. Quer ver um outro exemplo simples? Muitas vezes a pessoa diz, eu estou com dor de cabeça, aí o outro já diz, toma um remédio. Mas que remédio? Para resolver o problema de dor de cabeça ou o problema de estômago que gerou a dor de cabeça? Então, quando nós descobrimos, né, a raiz do problema, nós vamos lá e resolvermos isto. E quando nós falamos de uma reflexão que vai à raiz do problema, nós trazendo isso para a sala de aula, é o que eu acabei de dar o exemplo. Nós vamos discutir o porquê que o nosso aluno não está participando. Né? Muitas vezes, por exemplo, quando nós olhamos assim, quer ver? Um outro exemplo interessante. Nós olhamos os resultados. Temos 20 alunos na sala de aula e 15 deles tiraram abaixo de 50% da nota. Média 5. 5,2, 5,3, 5,4, 4, pouco. Está vendo? Os alunos não estudam. Será que esta é a real, né, causa deles terem ido mal? De não ter o resultado pretendido? Agora, quando eu, como educador, começo a fazer uma reflexão sobre essa prática, sobre esse resultado todo, né, e vou na raiz do problema, muitas vezes eu vou começar a questionar a minha prática pedagógica. Perceberam? Então, é muito importante que nós observamos e vamos à raiz da questão. O segundo aspecto, né, é a rigorosidade
né? Em segundo, é como que garantir a primeira exigência. Deve-se proceder com rigor, ou seja, sistematicamente, tá? Segundo métodos determinados. Não é de qualquer forma. A reflexão que eu e você devemos desenvolver não deve ser uma reflexão assim, vou ver o que vai dar. Não, algo sistematizado. Por que está acontecendo? Por que isso puxa aquilo? Por que aquilo conduz daquela forma? E essa sistematização de nossa reflexão ou da nossa reflexão irá contribuir, né, para que nós possamos fazer uma reflexão sadia e madura. As conclusões da sabedoria popular e as generalizações que a ciência pode, né, trazer para nós, muitas vezes é algo que, eu diria assim, que não contribui muito. Nós temos que fazer algo sistematizado, algo que realmente nós precisamos buscar. Em terceiro lugar, o problema não pode ser examinado de modo parcial, mas de uma perspectiva de conjunto. Eu quero explicar isso para vocês, né? Relacionando-se o aspecto em questão, né, como a gente está vendo, né, nós temos que olhar o contexto em que está inserido aquela situação que nós estamos fazendo a reflexão, né? Então, nunca de forma isolada, mas sempre num contexto todo. Então, quando você faz uma reflexão sobre sua prática pedagógica, sobre o desenvolvimento dos seus alunos, você tem que pensar sempre no contexto, né? Essas categorias que nós acabamos de ver não se mostram autossuficientes e nem sempre são facilmente percebidas no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, nas nossas atividades. No caso da universidade, no caso da faculdade, a problemática deve ser ainda mais grave. Por quê? Sobretudo, né, porque nem sempre existe por parte dos dirigentes, dos educadores, dos acadêmicos, o hábito, o costume, a disposição de refletir, né, as questões todas, né, e analisar ou fazer uma análise, né, dos frutos desse modo, né, dessas questões todas. Então, muitas vezes, não é hábito nosso e nem da universidade fazer essas reflexões, tá? Então, precisamos observar, termos essa observância desses fenômenos investigativos, né, que envolve toda essa questão da reflexão e de todo o pensamento filosófico, né? Então, devemos sim, né, tomar e fazer uma observância dos fenômenos investigados na sua totalidade, não na sua parcialidade. Dessa forma, o desenvolvimento da reflexão filosófica radical, rigorosa, né, e de conjunto, como nós vimos, é fundamental no processo formativo e pedagógico nosso dos educadores. Tá? Então, nós temos que fazer sempre essa reflexão. Se, como apresentado, né, nós precisamos entender que a universidade, que a faculdade é um lugar que deve, gente, privilegiar a pesquisa, né, e a reflexão. Dessa forma, nós precisamos ter essa questão sempre dessa reflexão e ir na raiz da questão, ir na questão da sua abrangência e da sua totalidade. Beleza? Valeu, gente. Vamos refletir sobre isso.